Boa noite, pretos, pretas do Brasil. Boa noite, sociedade em geral. Eu vim falar hoje sobre dois temas preponderantes. Mas eu vou precisar da ajuda dos brancos e brancas não racistas da sociedade brasileira, para que a gente ensine o significado das seguintes expressões: vidas pretas importam e não consigo respirar. Isso caiu como uma bomba no Brasil racista. Estão postando cada coisa horrorosa nas redes sociais e vocês vão entender no final que todas as vidas importam. Algumas são protegidas, outras são expostas. Algumas, o Estado existe para proteger. Outras, o Estado brasileiro existe para matar. E eu peço a ajuda de vocês, que tenham empatia e se coloquem. Vamos aos fatos. Tudo começa em fédido navios saindo da África para atravessar o Atlântico. O Atlântico presenciou a mais perversa das travessias. Como cantor, o poeta Castro Alves, como declamou o poeta Castro Alves. Foi uma travessia horrorosa. Nada se comparava ao horror da travessia do que o horror da senzala. Nada se comparava. E nós, com nossos braços fortes, construímos a riqueza dessa nação. Os negros e negras aqui chegados tinham nomes das suas tribos, dos seus clãs. Aqui ele perdeu o nome, era obrigado a abdicar da sua religiosidade. Aqueles negros que não se adequavam a aprender a língua que queriam que fosse oficial eram chamados de boçais. A história nos conta. Aqueles que aprendiam e eram domesticados para o trabalho eram chamados de ladinos. É triste nossa história. Criaram um tal de um brasileiro cordial, que de cordial não tem nada. Olha só, a senzala comendo restos de comida. A única coisa que o acalentava era o som dos seus tambores, porque os nossos tambores, eles são sagrados. E com essa alegria, nós construímos a riqueza dessa nação. Foram 350 anos de escravidão. Atravessamos grandes percalços. Por isso, nos respeitem. Em 1822, o Brasil declara a sua suposta independência do reino português. E essa suposta independência precisava que o mundo reconhecesse o Brasil como independente. E o primeiro país do mundo a reconhecer a independência do Brasil é a Inglaterra, que já estava na evolução do seu processo da Revolução Industrial. Era o capitalismo liberal sendo implantado na Inglaterra e em todos os países do mundo. Mas no Brasil a gente ainda vivia o sistema feudal tardio na América Latina. E a Inglaterra aceita reconhecer a independência do Brasil, mas diz ao Brasil, porque os liberais já tinham dito em seus grandes escritos que o que determina o valor de uma mercadoria é o valor do trabalho. Adam Smith, né?
E Karl Marx vem depois com sua crítica ao capitalismo, que é outro assunto que a gente vai tratar depois em outro momento. Olha só. E o Brasil continua a trazer. Agora, a Inglaterra disse, eu reconheço. Agora, para eu reconhecer a sua independência, você não pode mais trazer africanos para serem escravizados. E o Brasil continuou pós-independência. Em 1824, o Brasil faz sua primeira Constituição como Estado independente. E essa primeira Constituição brasileira de 1824, ela diz que é admitida a propriedade privada, já uma alusão ao capitalismo liberal que estava sendo implantado no mundo. Mas vem a hermenêutica jurídica e diz, porque o que é propriedade privada? É um bem material qualquer. Vem a hermenêutica jurídica e diz que eu posso sim ter bens humanos. Então os africanos passaram também a ser bens. Isso tudo também com a ajuda de uma igreja jesuítica que atestava sem culpa que o brasileiro, que o negro não tinha alma. Nós não tínhamos alma. Eram objetos. Se somos objetos, somos passíveis de ser contabilizado lá na contabilidade do senhor do engenho. 1824. 1822, a Inglaterra reconhece a independência do Brasil e diz que não pode mais trazer africanos para serem escravizados. Em 1826, a Inglaterra assina um tratado com o Brasil e diz que o Brasil não pode mais trazer escravizados. E o Brasil insiste. Esse tratado assinado em 1826, ele só vai ter validade a partir de 1830. Olha só que absurdo. Mas a hermenêutica jurídica novamente entra em cena. Porque o tratado dizia que os negros que entrassem a partir desse tratado, quando chegassem em território brasileiro, eles eram automaticamente livres. Mas a hermenêutica jurídica entra dizendo que não é bem assim. Muitos conseguiram juridicamente ganhar sua liberdade e viraram africanos livres no Brasil. E a Constituição de 1824 não permitia a cidadania de africanos no Brasil. Está na Constituição de 1824. Pesquise no Google que está lá. Né? Essa hermenêutica jurídica nos mata. Com todos os respeitos dos advogados. O Brasil continuou burlando todos os tratados, todas as leis. Até que em 1850 a Inglaterra impõe uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Proibição do tráfico de escravizados. Tráfico é como o tráfico de drogas. É ilegal. E muitos senhores, donos de navios, continuaram. Mas essa continuidade gerou o quê? A Inglaterra passou a patrulhar todo o Oceano Atlântico para ver quem estava traficando. Ao se deparar com um navio de bandeira inglesa, pasmem, eles jogavam toda a carga ao mar. E sabe quem era essa carga? A nossa ancestralidade. Portanto, tenham empatia. Não é mimimi. Sabe o que é mimimi? O conceito formal de mimimi? Mimimi é aquilo que não dói em você. É aquilo que você não foi submetido. Eu convoco todos os brancos e brancas não racista e antirracista que desenhem para esse povo, que mostre tudo como deve ser a este povo. Em 1888, eu tive
uma abolição tardia, porque o mundo capitalista que estava nascendo já tinha feito isso em todos os lugares do planeta. O Brasil é o último país a abolir a escravidão. Os Estados Unidos, quando fazem sua abolição, eles entregam a cada ex-escravizados 30 alqueires e uma mula. 30 alqueires e uma mula. Enquanto no Brasil, no dia 13 de maio de 1888, nós somos jogados sem eira nem beira às ruas, porque nem a senzala nós tínhamos mais. Nossos professores de história cometeram estelionato, porque eles diziam lá na década de 40, de 50, de 70, quando eu estudei, meu professor de história, imbecil, dizia que a Lei Áurea previa a distribuição de terras. A Lei Áurea tem 2 artigos. Artigo 1º, está extinta a escravidão no território brasileiro. Artigo 2º, revoga-se todas as legislações contrárias. Assinado Princesa Isabel, 13 de maio de 1888. No dia 14 nós estávamos na sarjeta e ainda teve um senador perverso chamado Paulino de Souza, do Rio de Janeiro, que fez uma lei do crime de vadiagem. Aquele negro que fosse encontrado perambulando na cidade era preso pelo crime de vadiagem. Nós somos jogados nas sarjetas. 1888 até o ano 2000, uma completa indiferença. Vidas pretas importam. E como importam. Olha só. Os tambores eram proibidos de tocar. A nossa cultura subjugada. Os blocos afros eram proibidos de sair. A capoeira era proibida. Vidas negras importam. Porque nós sobrevivemos a tudo isso, a todos os açoites. Em 1824, a Constituição de 1824, ela transformou um crime em açoite. Por quê? Eu não podia lhe prender porque você era um escravo e isso ia prejudicar o senhor do engenho. Eu transformava em açoite. Eu transformava em surras no pelourinho. Porque o senhor do engenho não podia ter culpa. E esse senador que fez essa lei, ele faz um discurso, eu já falei aqui em outro vídeo, depois vocês veem, o discurso mais horrível da humanidade. Depois vocês observem um vídeo que eu tenho sobre o dia 13 de maio de 1888. Olha só. Fomos jogados sem eira nem beira. A abolição é ali. Eu tenho 132 anos de abolição. Então, se seu avô tem 100, o pai dele foi escravizado. Um africano livre, porque muitos ganharam na justiça aquele acordo que o Brasil fez com a Inglaterra em 1826. Muitos ganharam na justiça. É aí que gera, né, os africanos de ganho. Está aqui esse livro de João José Reis, maravilhoso, que eles fizeram a greve em 1857. Né? Os africanos de ganho, porque eles carregavam as pessoas em cadeiras na praça pública, em Salvador, no Rio de Janeiro, e eles fizeram uma greve em 1857. 7 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz. Vamos lá. A rebelião, ela começa no Brasil
nesse período do século XIX, depois dessas leis todas que o Brasil descumpriu. Tanto que a revolta escrava no Brasil, a revolta dos malês no Brasil em 1835, esse livro maravilhoso também de João José Reis. Olha só. E os africanos livres, está aqui, nesse livro maravilhoso. Africanos livres, leiam, para você se colocar no nosso lugar e entender que vidas pretas importam, que eu preciso respirar em um Brasil desgovernado. Os direitos trabalhistas no Brasil só chegam em 1º de maio de 1943, com a CLT de Getúlio Dornelles Vargas, no Estado Novo, ditatorial também. 1943, né? É ali pertinho, são 77 anos. Se seu pai tem 77 anos, ele não tinha direitos. E os direitos das empregadas domésticas só vêm em 2015. Por isso a nossa mentalidade escravocrata, a nossa mentalidade de pisar quem está embaixo e se subjugar quem está em cima. Essa é a mentalidade do capitalista brasileiro, submisso aos governantes, às grandes os grandes governos, mas pisa e humilha seu trabalhador. A mentalidade escravocrata nossa é tão grande que a gente não tem coragem de levantar do sofá para fazer um sanduíche. Pede a empregada. O filho que dorme até meio-dia, a empregada. O suco, a empregada. Até lavar o bumbum do seu bebê, é a empregada. A empregada passa roupa. A empregada doméstica é a profissão mais abrangente do Brasil, porque é obrigada a passear com o cachorro da patroa. E deixa seu filho com a patroa. E a patroa deixa morrer caindo do 9º andar. Não é, menino Miguel? Não é, povo brasileiro? Se levantem. Vidas pretas importam. Um negro é morto a cada minuto nesse país. Um negro é morto a cada minuto. E a gente está fazendo o quê? Presenciamos esse racismo violento? Presenciamos a essa falta de empatia? Ah, o negro comete mais crime? Comete, lógico. Nós somos 54% da população, mas não somos 54% nas esferas de poder, não somos 54% no poder público nem privado. A escola pública não presta, mataram a escola pública, o regime militar matou a escola pública na década de 70. O que mais que vocês querem? O que mais? É lógico. Tenha empatia, se coloque no lugar do outro. E aqui vai um recado para os racistas de todos os naipes. Leiam mais, estudem mais, deixe de ver live de pessoas imbecis, assistam mais documentários sobre a história do Brasil, estudem a história do Brasil, não essa história imbecil que nos contaram. Leiam mais. Um livro custa R$ 54,60, menos do que uma sandália havaiana que você tem 300 no seu guarda-roupa. Um livro custa menos do que um tamanco que você compra nessas lojas. Menos do que uma camisa Hering. Deixe de ser imbecis.
estudem, leiam. Só assim nós construiremos uma cidade melhor, um Brasil melhor. E eu convoco aqui a vocês, brancos e brancas não racistas, para a gente disseminar essas ideias. E digo a vocês, se não entenderam agora, eu faço outro desenho, porque nós estudamos muito. Os negros e negras desse país, falta apenas uma sociedade menos preconceituosa para a gente dominar essa sociedade. Nós vamos levar a cada lugar do Brasil falas como essa, para mostrar a vocês, racistas, que nós podemos sim. E eu preciso respirar. Respirar, não com esse desgoverno, mas eu preciso mostrar a vocês que vidas pretas importam. Entenderam? Por que as vidas pretas importam? Porque a polícia, quando chega na favela, chega atirando. E a polícia, quando chega em Alphaville, em São Paulo, ela toma bronca do morador que está agredindo a mulher. Entenderam? O que é que eu desenho? O protocolo da polícia em todos os estados, sem exceção. Quem são os suspeitos? Negros, de cabelo grande, de tatuagem, boné virado. Esse é o protocolo da polícia. É lógico que vai nas nossas presas. E aí a pessoa passa no carro, vê um motoqueiro sendo abordado, negro, diz: os negros cometem muito crime. Imbecis. Vamos à luta. Não desistam. Ninguém pode desistir. Nós temos que nos aquilombar. Nós temos que fazer revoltas como essa. Nós temos que mostrar que a gente pode, que os Estados Unidos também podem e estão fazendo. Tá bom? Então, se eu não desenhei bem, para vocês entenderem o que é que vida negra importa, no próximo eu desenho melhor. Um grande abraço, fique com Deus da sua crença, fique com todos os orixás da sua crença e fique com toda a sua doutrina que você acredita, porque o mundo é de diversidade e de respeito. Um grande beijo para todo mundo e um grande abraço negro e um sorriso negro para todos os brasileiros e brasileiras.